Sofia, muito obrigada por nos receberes em tua casa. Agora tenho uma dificuldade. Como é que se diz o nome? Hyatt. Do Hyatt. Neste maravilhoso rooftop. Muito obrigada, porque de facto está a ser incrível. E ainda bem que não está muito sol, porque senão já tínhamos derretido. Já. Isso com toda a certeza que já teria acontecido. Mas sim, o nosso espaço é fantástico. Como eu costumo dizer, minha casa é a vossa casa, que agora também passou a ser a minha nestes últimos 3 meses. E sim, tenho todo o gosto em vos receber, em receber-te. E portanto, ter aqui este momento agradável contigo hoje. Sofia, quero desde já partilhar a nossa história em comum, porque para mim a Sofia é uma amiga. Porquê? Porque eu conheci-te e não sabia quem tu eras e depois recebo um telefonema de alguém que me é muito querido e é muito especial e que me diz, tu conheces a minha mulher. E eu conheço a tua mulher. Não, eu não conheço a tua mulher. Quem é a tua mulher? E estamos a falar do teu marido. Certo. Ele foi meu colega da primeira à quarta classe e, portanto, há aqui toda uma ligação emocional e toda uma carga emocional ligada aqui à nossa relação. Em primeiro lugar, quero parabenizar-te, porque és uma mulher que de facto é incrível, ainda que às vezes duvides um bocado, mas és de facto uma pessoa com imenso carisma, uma mulher lutadora, uma mulher que tem um objetivo e esse objetivo é de facto fazer a diferença na vida das outras pessoas, ok? É um privilégio ser tua amiga. Obrigada, igualmente. Eu sou uma pessoa muito emocional, é que eu começo a chorar. Não é necessário. Isto não é o Daniel Oliveira, não. Não é. Não, agradeço. Efetivamente, acho que quando nos conhecemos numa fase em que eu estava em transição também na empresa onde estava anteriormente, portanto, tudo cheio de novos projetos, em que me obriguei a uma exposição à qual não estava habituada. E de repente conheci um lado da Sofia que é mais escondido, porque eu sou muito de back-office, literalmente, não gosto dos holofotes, não sou a pessoa habitualmente que reconheceriam num espaço destes, mas tive que o aprender e a fazer esse caminho para também poder crescer naquilo que era a minha função e aquilo que eram as minhas expectativas. E aquilo que eu mais levo da nossa relação, efetivamente, como todo o networking que fui fazendo ao longo destes últimos 2 anos e refazendo, na prática, houve muitas relações que tive que reconstruir, teve muito ligado a este lado mais genuíno, que é efetivamente conseguirmos dar ao outro sem naquele momento eu estar à espera de uma moeda de troca e podemos ser genuínos nessa relação e por esse mesmo motivo também eu podendo saber de antemão quem tu eras, mas nunca mencionando quem é que eu sou, porque acho que genuinamente primeiro temos que nos conhecer. Exato. E depois ir fazendo o nosso caminho, o nosso namoro, não é? E genuinamente ao longo destes últimos 2, 3 anos tenho conhecido pessoas fantásticas, do qual tu também fazes parte, são relações que eu digo que começaram com um propósito, que hoje continuem e acima de tudo são pessoas que eu sei que posso contar a qualquer altura e vice-versa e não há de alguma forma um aproveitamento, que isso para mim acho que é o pior naquilo que é a nossa profissão. E, portanto, genuinamente estamos cá para nos ajudar, para nos apoiar, porque há espaço e há caminho para todos. E este é o meu ponto de vista. O nosso. Sim, o nosso sobre isto. Olha, Sofia, agora eu quero passar para o teu lado B. Não é lado B porque é menos importante, mas é aquilo que eu considero que é o mais importante. Sofia, conta-me, como é que é ser mãe de 3 jovens lindos e como é que é ser esposa do Fernando com todo o desafio que ele também tem. Sim. Como é que é ser filha? Conta-me. Sim. Ajuda-me, Sofia, como é que tu fazes esta gestão toda? Hoje em dia acho que ainda se tornou mais difícil, primeiro porque estamos os dois no mesmo meio, no mesmo ramo. Houve sempre uma relação entre nós que foi nunca nos deixarmos cair em momento algum. Portanto, onde está um, está o outro, e não é por protagonismo ou não, simplesmente estamos lá porque somos âncoras um do outro. E, portanto, isso sempre prevaleceu e há de continuar a prevalecer, pelo menos já lá vão quase 20 anos, e a coisa que se mantenha assim.
temos um suporte, e efetivamente tenho que dar, graças ao suporte familiar que tenho uns jogos fantásticos. De outra forma, eu sei que outras pessoas, nas minhas circunstâncias, não o conseguiriam se não tivessem o apoio familiar que eu tenho, e portanto só tenho que estar grata por isso, e sem sombra de dúvidas que se hoje consegui a transição profissional que queria e tudo mais, devo muito também a eles, para tomar essa decisão em consciência e saber, vão ser meses duros, mas eu sei que tenho o apoio suficiente para. E depois é efetivamente tentar, quando chego a casa, que aquele seja o meu momento com eles, com os três, todos a quererem atenção, literalmente eles parecem pintos, portanto, cada um pia mais alto para ter mais atenção, em fases diferentes. Portanto, tenho uma Maria João com 16 anos que está uma mulher autêntica e, portanto, está no seu auge, todos já passámos por lá e é muito giro e divirto-me imenso ter conversas com ela, no sentido de eu própria me sentir teenager ao pé dela e brincar com a situação. Eu vi uma foto, eu não vou dizer nada, mas eu vi uma foto falando em teenager. E, portanto, e isso é engraçado, entrar nesse registro com eles, primeiro porque não era um registro que eu tinha e estava habituada com os meus pais. Eu venho de uma família muito tradicionalista, muito conservadora, as meninas têm horários para cumprir, a Sofia tinha que estar na cozinha a cozinhar, enquanto o meu irmão estava no sofá, e portanto havia isto, e como eu era a filha do meio, tinha esse tema, porque ainda tinha de tomar conta da mais nova, e portanto era diferente, foram alturas diferentes, fizeram-me crescer, se calhar houve momentos que me fizeram crescer mais do que era permitido para a idade, mas foi tudo ensinamentos e que eu trago hoje para a minha vida. Mas continuo a ter pais altamente presentes, os meus irmãos também, portanto sou muito ligada àquilo que é o meu espectro familiar, é onde eu me refugio. Aliás, já tive a oportunidade de dizer isto N vezes, para mim, chegar a casa, acabou tudo o resto, e mesmo que tenha tido um dia mau, não sou pessoa a desabafar, portanto é guardo para mim e ali só me interessa naquele momento estar a usufruir do meu espaço, do meu silêncio, dos miúdos, nem que sejam eles todos a guerrear um com os outros, mas é aquele momento, portanto é o meu ambiente familiar onde eu sinto que sou capaz de recarregar energias, mais do que férias, ou seja o que for, é aquele momento, nem que sejam 1, 2 horas, mas é aquele espaço, ok, voltei a não ter que pensar durante aquelas 2 horas em mais nada e só focar-me naquilo que é mais importante, que é a família. Olha, falando em bem-estar e falando na tua família e falando neste novo desafio, como é que tu consegues integrar tudo, correto? E como é que tu consegues transformar tudo isto em resultados? Tem sido um desafio. Como eu costumo dizer, eu estava muito confortável, mas senti, porque eu própria me conhecendo, sinto que preciso estar sempre a 1000. Tenho um lado e acho que está tudo certo, temos que assumir quando não é o facto de sermos workaholics ou não, eu sempre assumi para mim a questão profissional, sem nunca descurar do lado familiar, sabendo que às vezes para mim é complicado tentar segurar os dois e dizer que é 50-50, mas maioritariamente das vezes não consigo, mas tento ter esse equilíbrio e tem sido um trabalho complexo para comigo, no sentido de não me recriminar tanto, que acho que esse é o maior defeito. A culpa não é defeito, não é defeito. Eu acho que é qualquer coisa que nós já temos programado no nosso ADN. Sim. É nós culpamos porque não funciona assim. É assim, há dias que correm super bem e que nós achamos que fizemos tudo e mais alguma coisa e que é aquilo que nós queremos, sim, mas há dias em que nós não temos que fazer e não há problema nenhum. A culpa é uma coisa que nós temos de deitar fora. Eu não tenho que ser perfeita. Sim. Correto? Eu acho que esse tem sido o maior desafio agora quando mudei, tu dizias há pouco e bem, o Fernando com as milhentas responsabilidades que tem, eu a assumir funções a nível de chefia numa área igualmente desafiante e, acima de tudo, que é aquilo que tem sido o meu maior desafio, que é, no fim do dia, estando a assumir a direção de recursos humanos, estamos a exigir coisas às pessoas, temos que dar o exemplo, não é? Yeah. E, portanto, muitas das vezes é eu quase que abdicar daquilo que era o meu normal bem-estar, porque olho para o meu lado e digo, não, se eu tenho que lhes pedir ou tenho que dar o exemplo, eu vou ter que
fazer aquilo que lhe estou a dizer e, portanto, para eu estar bem não posso prejudicar os outros. Então tem sido aqui uma luta comigo para conseguir equilibrar isto, não me esquecendo que às vezes temos mesmo que dizer que não para conseguir ter este equilíbrio, perceber e explicar. Acho que tudo passa por uma boa comunicação, que é explicar que há momentos em que vamos ter que dizer que não e que não há mal nenhum com isso, só não posso ser naquele momento, mas eu a seguir agarro e vou conseguir dar essa resposta e tratar do assunto, mas também perceber que trabalho com áreas muito operacionais, que trabalham 24/7, que têm muitos desafios, quer pessoal, quer profissionalmente, que vão para além do meu imaginário e, portanto, saber respeitar isso e saber-lhes pedir as coisas para também eu, depois que eles me respeitem, quando eu lhes peço, que naquele momento não vai ser possível, mas mais à frente nós vamos conseguir fazer. E, portanto, tem sido um desafio grande a nível desta gestão, nesta fase em concreto do bem-estar, porque efetivamente eu coloquei-me como, acho que é igual em todos, quando nos colocamos em zonas de desconforto e achamos que temos que provar tudo a toda a gente e, portanto, é mais árduo neste momento, mas é como eu digo, acho que se delinearmos no tempo, são 6 meses, é um ano, é o tempo que for. Eu sei que vai ser mais árduo, estamos todos sobre a mesma sintonia e isso foi explicado, portanto não há temas. Eu dou-te um exemplo, outro dia deitava o meu filho mais pequenino e eu a fazer de conta que já estava a descansar e ele vira-se para o pai e diz: pai, porquê é que a mãe agora trabalha tanto? Também não trabalhava a estas horas todas. E eu penso, não, mas eu chegava a casa à mesma hora, eu fazia exatamente igual. Mas eu sei que a minha presença com ele já não é a mesma que eu tinha há uns tempos em que efetivamente se calhar a responsabilidade era outra, estava numa zona já altamente confortável e que eu tratava por tu e portanto era diferente, fazer naquele momento ou fazer daqui a 2 ou 3 horas era indiferente, hoje em dia não, tenho uma responsabilidade diferente. Pertencer a um comitê executivo tem os seus desafios e, portanto, temos uma responsabilidade acrescida e que nos obriga a saber que aquelas 3 horas hoje são diferentes das 3 horas que eu tinha há 3 meses atrás. E, portanto, agora estavas a falar nisso, fez-me lembrar porque esta semana eu estava numa de fechar e vira-se a Mónica e diz-me assim: oh mamãe, porquê que tu estás sempre ao telefone? E eu disse: oh filha, então estou a trabalhar. E ela: então por cada telefonema que tu fazes ou recebes ganhas dinheiro, não é? E eu disse: bem, se fosse assim estava riquíssima. Já não precisavas trabalhar, vivíamos os rendimentos. Não, era só telefonar, estás a ver? E eu disse: não filha, não funciona bem assim, mas resolvemos, tenho de dedicar aqui mais algum tempo, mas prometo-te que nas férias estou para ti. E é exatamente isso que eu te coloco agora, que é a questão, como é que vão ser essas férias? Porque eu ainda há bocado estava a partilhar que o ano passado estava de férias dentro da água, as férias estavam a ser ótimas, a água estava ótima, a miúda a brincar e eu a discutir. Ok? A discutir, mas estava a discutir com o desgraçado do Ricardo, que não tinha culpa nenhuma. Eu é que devia estar de férias, correto? E ele estava do outro lado a ouvir a conversa e a dizer assim: esta mulher está doida, mas o que é isto? Pronto, eu este ano já tenho um plano, o meu plano de desconexão. Ok? Eu já começo a desconectar. Eu esta semana tive a semana com 75% de ocupação, mais ou menos, 75% de ocupação, para a semana já só vou ter 50%, até chegar ao momento em que levanto voo e vou deixar o telemóvel cá. Ok? Eu não vou te levar telemóvel. Está gravado, não é? Portanto, mas depois podemos cobrar a seguir, não é? Exatamente. Mas é o que eu vou fazer, pelo menos é o que eu tenho. E ninguém vai ligar para o Cláudio, eu preciso falar com a Daniela. Olha, e tu, como é que vai ser o teu desafio este ano? Este ano vai ser um desafio, porque este ano eu assumi, pegando naquilo que te dizia há bocadinho, acima de tudo tenho que dar o exemplo. Portanto, eu cheguei agora, poderia o fazer e ir de férias, mas nesta fase de transição optei por fazer tudo seguido, só terei férias no final do ano. Uau! Portanto vai ser complexo, até porque chegava a esta altura eu ia de férias, tipicamente é sempre na mesma quinzena, vou de férias com a família, em que desligo completamente, em que o nosso ritual é sem horários, é pondo o sabor do vento nos mandar naquele dia e fazer, aproveitar e render até já o sol ir e chegar a casa só para banhos e a seguir vamos dar mais uma volta ou não, mas sem compromissos, sem nada e desligávamos completamente.
este é o meu registro normal de férias e aproveitá-lo ao máximo. Muita praia, muita comida, muita bebida, somos uma família que gosta muito de conviver. Eu adoro. E portanto, sim, temos sempre almoços muito bem regados e com muita comida, farta, é sempre à grande. E sim, este ano vai-me fazer falta, aquilo que eu vou conseguir é juntar-me a eles mesmo nos fins de semana, para conseguir termos esses momentos. Vai ser um bocadinho diferente, os miúdos já se estão a preparar o que é que vai ser 15 dias com o pai. E portanto vai ser muito bom. Não, aliás, vou-te confidenciar que a minha sogra está a tentar pôr-se num autocarro para ir até ao Algarve ter com eles, porque eles estão a aguentar o pai 15 dias sozinhos. Oh meu Deus! E, portanto, vai ser todo um desafio. E ela disse, eu se calhar vou lá. Eu Muito querida, assim, não, mas acho que não vai haver necessidade. Eles também, eu acho que é um momento bom para eles, os três que estão em fases diferentes. Exato. E que o pai também muitas das vezes, devido às responsabilidades que tem, não consegue estar, e acho que vai ser bom fazer esta conexão com eles, mesmo eu não estando, e aumentar aqui a relação de namoro entre eles. Mas olha, que eu estou cá, depois mando-te uma mensagem que é para a gente ir beber uns... Sim. Para a gente ir jantar, era o sim, que eu ia dizer. Sim, não podemos dizer, não é? mas sim, vai ser um desafio. Estou ansiosa que chegue a última semana de novembro para poder ir de férias. Vai ser uma viagem de sonho. Não vai dar para ir com as crianças, vai ser com o esposo, mas também já é o suficiente e não... 20 anos merecem férias solteiros. Sim, este ano vai ser férias de pais solteiros. Pais solteiros. Não, é pais solteiros. Exato, pronto. Porque eu digo sempre que o verdadeiro casamento não é com o meu marido, é com os meus filhos, está a ver? Porque com esses é que não dá para fazer de contas que eles não existem, estás a ver? Certo. O marido da gente, vou tomar um pequeno almoço, então, ok, e continuas a descansar mais um bocado, eu vou não sei onde, ok, tudo bem. Com eles não, eu quero comer, tu tens de idade de comer, correto? Olha, Sofia, posto isto, gostava de colocar só mais uma questão, até porque tu não gostas nada de fazer estas coisas. Sim, mas eu adoro fazer. Cada um é para aquilo que nasce, para ouvir dizer. E gostava de te colocar o seguinte desafio. Qual é a tua visão para este novo projeto? Como é que tu te vês daqui, não vou perguntar há 5 anos, eu já não acredito em coisas há 5 anos, acredito em coisas 3 anos. 2 anos. Como é que for? Sim. Aquilo que eu tenho de ambição, primeiro estou num projeto que eu sempre ambicionei muito e quem me conhece sabe que sempre falei muito com amor e carinho desta área em concreto. E efetivamente ter abraçado este desafio agora, que não era algo que estava já nos meus planos, isto é quase uma gravidez não planeada, porque estava a acabar o mestrado e, portanto, a partir de julho, eventualmente, estaria a pensar nessa fase de transição, antecipou-se. E ainda bem que se antecipou. É um projeto do qual me enche de orgulho. Acho que é uma área que há muita coisa para fazer e que podemos fazer e dar mais e melhor às pessoas que estão connosco. E portanto é um projeto que me realiza completamente. Poder fazer crescer as pessoas, poder dar-lhes inputs daquilo que são visões de outros setores e percebemos que não estamos numa bolha isolada e que há boas práticas no mercado que conseguimos replicar. E há coisas que já, mesmo tanto que há pouco tempo já vamos fazendo passo a passo, coisas simples, às vezes é só regressar ao básico e perceber que muitas das vezes se calhar metemos as pessoas logo num momento de esforço sem lhes dar o básico e portanto logo aí falhamos. E agora é quase, vamos lá voltar atrás, porque saltamos aqui partes e etapas para depois continuar. E isso deixa-me mesmo muito feliz, porque são coisas que eu sei, tenho consciência que consigo agarrar e fazer e dar o melhor de mim e depois ver esse reflexo nas pessoas, quer com a equipa que eu recebi, que trabalha comigo diretamente, quer depois com as equipas transversais das áreas do hotel, porque temos mesmo muito para caminhar, eles têm muito para crescer, têm que perceber
as funções de forma diferente. Eu digo muitas das vezes, não olhem só para a vossa função. Hoje estão aqui, amanhã podem estar a fazer outras coisas. Eu acredito que somos todas pessoas de ambição e queremos fazer coisas diferentes no futuro. Mas também está tudo certo se eu quiser ser muito bom naquilo que eu faço hoje e só quiser fazer isto. E está tudo certo. Só temos é que calibrar expectativas e ter isto tudo muito bem alinhado e, acima de tudo, ter uma comunicação muito fluida entre todos. E acho que isso vamos conseguindo fazer. Acho que estou no projeto certo, primeiro porque sou uma pessoa que sempre gostei, e voltando àquilo que era o início da nossa conversa, sou uma pessoa muito backstage, de estar lá atrás, de ajudar e de servir, e portanto acho que estou no projeto certo, que é estou numa área em que o propósito é servir alguém, é servir o outro e servir bem e servir com excelência. E, portanto, acima de tudo, é isso que me realiza aqui e de abraçar este desafio com tudo aquilo que há de melhor em mim para conseguir fazer algo grande. Não sei durante quanto tempo, não interessa. Não vou fazer um plano, é um plano primeiro que há muito para fazer, a área da hotelaria. Exatamente. Como eu costumo dizer, eu acho que qualquer empresa que queira trabalhar com este setor, queira ser fornecedora, eu acho que há tanta coisa para fazer que há lugar para todos. Todos temos a hipótese de aportar mais qualquer coisa e trabalharmos em conjunto e sairmos aqui um bocadinho da bolha e ser só a minha propriedade, não. Há muito lá fora e que nós podemos absorver. E há coisas giríssimas que já se vão fazendo neste setor. São mais abafadas por outras questões, como eu costumo dizer, que são ruído. Eu acho que é importante só guardar o que é bom de guardar, já a música dizia, e o resto é ruído, e trabalharmos naquilo que faz sentido, que é trabalhar com estas pessoas que têm os seus desafios diários e que todos os dias têm que estar aqui no seu melhor, com um sorriso nos lábios, a servir todo o tipo de clientes. E sabe lá Deus com que problemas é que muitos deles vêm trabalhar. Exatamente. E às vezes serem tratados como temos situações desagradáveis às vezes por parte de alguns dos hóspedes e mesmo assim eles manterem ali todo o seu nível, nunca perdendo o seu lugar das estacas e sabem como é que têm que estar e manter isso do início ao fim. E isso é um trabalho contínuo, é um trabalho de esforço e portanto só reconhecer que o trabalho que eles fazem, e aqui tenho muita sorte de termos muito boas pessoas, efetivamente, que precisam de ser acompanhadas, precisam de ser mimadas, todos precisamos. E para isso, como eu lhes costumo dizer, podem contar comigo, que eu estou cá para ajudar, pelo tempo que for e pelo tempo que eles acharem que têm que estar e que estas pessoas também, a jornada que têm connosco, seja pelo tempo que for, seja 6 meses, seja uma semana, seja o que for. 6 anos. O tempo que cá tiveram, foram muito bem tratados e gostaram de cá estar. E é só essa a mensagem que eu quero passar lá para fora. Muito bom. Sofia, olha, eu acho que nós tínhamos aqui pano para mangas, como se diz. De facto, quero parabenizar-te porque faz todo o sentido e conhecendo-te é de facto aqui aquela mudança que tu necessitavas. Sinto-te mais feliz e consequentemente mais bonita. Obrigada. E agradeço-te imenso, mas não vou ficar gorda sozinha. Tenho aqui... eu já tenho engordado pouco nos últimos meses. Tenho aqui uma caixinha de lisboetas fantásticos para tu partilhares com a tua equipa aqui. Sim. Que eles não são nada golosos. Eu acho que aqui embaixo eles agarram já, não é? E pronto, olha... Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada, e quero dar um grande beijinho e um grande abracinho. Ai, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigada.